Hello there everyone, how's everybody today? Aqui é o Teacher André Betti apresentando o podcast Como se Fala, um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos, seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Como se Fala, do Teacher André Betti. E no episódio de hoje, o título é bem significativo. Como se fala podcast em inglês? Também, nós vamos responder uma pergunta. Por que sempre tem que ter o verbo to be, ou que nós podemos chamar também de be, no início de um curso de inglês? Eu converso hoje com você sobre esses dois assuntos. Bom, então vamos de cara pro como se fala podcast em inglês. Então parece redundante a gente perguntar como se fala podcast em inglês, uma vez que nós já estamos dizendo podcast. Mas esse tópico ele se torna relevante porque ele está ligado diretamente com pronúncia. Por quê? Eu ouço com bastante frequência essa palavra pronunciada de maneira errônea, ou pronunciada erroneamente, da seguinte forma: podcast. Podcast. Para a gente poder de maneira assertiva dizer que a pronúncia correta é podcast e não podcast, eu estou com o dicionário Cambridge Online aberto enquanto eu gravo esse podcast de hoje e nós vamos ver a pronúncia em inglês americano e em inglês britânico. Olha que interessante a pronúncia dessa palavra usando esse dicionário oficial Cambridge. Vamos ver a pronúncia correta da palavra podcast com a pronúncia britânica. Observem. Podcast. Olha a outra aqui. Pronúncia americana. Podcast. Então nós conseguimos perceber aqui pronúncia britânica e americana com o dicionário Cambridge. Então vocês viram, pessoal, como que o dicionário Cambridge, que é um dicionário oficial da língua inglesa, um dos, ele tem a pronúncia correta, tanto com sotaque americano quanto com sotaque britânico, e nenhuma das duas apareceu o som de O, podcast, e sim o som de O, podcast. Para quem ainda tem dúvida se essa pronúncia está certa ou não, eu também estou com o dicionário Word Reference, que eu citei no episódio 2 do podcast Como se Fala, e esse dicionário ele tem uma particularidade que é mostrar sotaques de outros lugares. Então aqui, além de nós termos a pronúncia americana e britânica, esse dicionário Word Reference ele te dá ainda mais 6 possibilidades de sotaques, sendo um segundo sotaque britânico enviado pela BBC de Londres, um terceiro sotaque britânico da cidade de Yorkshire, que é no norte do Reino Unido, uma das maiores cidades de lá, além dos sotaques irlandês, escocês, sulista-americano e jamaicano. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, usando esse dicionário, a pronúncia correta da palavra podcast, que não é podcast. E vocês vão ver em todos esses sotaques. Tá? Então vamos conferir? Observa agora todos esses sotaques que eu mencionei para vocês. Então vamos lá. Eu vou começar a colocar aqui agora, eu vou dizer qual que é o sotaque que vocês vão ouvir e vou reproduzir o áudio para vocês ouvirem esse sotaque. Então, além dos dois que nós ouvimos lá no Cambridge, que foi o britânico e o americano, vamos ver aqui agora um também britânico enviado pela BBC de Londres. Veja bem. Podcast. Ok. Agora temos um aqui da cidade de Yorkshire, também no Reino Unido. É um sotaque britânico também, observem. Podcast.
Certo. Vamos ver agora um sotaque irlandês. Podcast. Para a mesma palavra. Agora o escocês. Podcast. Muito bem. Agora um sulista, ou da região sul dos Estados Unidos. Podcast. E por último, jamaicano. Podcast. Ok? Olha que interessante. Nós vimos aí 6 sotaques diferentes. Na verdade, podemos dizer que vimos 8 sotaques diferentes. E nenhum deles você viu podcast, mas você viu podcast. Eu acredito que agora ficou mais claro, nós conseguimos esclarecer a pronúncia correta da palavra podcast. Por que eu usei a palavra podcast como exemplo? Porque não é raro nós ouvirmos as pronúncias, né, ou a pronúncia das mais variadas pessoas, e algumas pronúncias nós percebemos que elas estão diferentes, para não dizer erradas. Então, para a gente te ajudar, para você não cair nisso, e fiquem tranquilos, tá? Eu também já passei por esse processo, eu também já pronunciei muita palavra errada, até que eu aprendi qual era a pronúncia correta. Para te ajudar nesse sentido, eu listei aqui 5 palavras para você ouvir e praticar, não é só para você ouvir. Aproveite e já pratica, dá um pause no áudio, ou volta o áudio e ouve de novo. Algumas palavras que, algumas vezes em inglês, elas são pronunciadas de maneira errada. Então a primeira palavra é a palavra ferro, né? Até te lembra aí do Homem de Ferro. E eu ouço, né, e até já pronunciei assim, a palavra ferro como iron. Então as pessoas vão falar o Homem de Ferro, elas dizem Iron Man, né? Bom, qual que é a palavra correta para ferro? Então é iron, Iron Man. Então a palavra ferro, iron, e não iron, iron. Depois nós temos o número 3. Esse aqui é ótimo, porque todo mundo que está começando a aprender inglês é um dos primeiros que a gente cai ali com aquela pronúncia, né, que a gente comentou lá no primeiro episódio, que é uma pronúncia como se fosse a letra S pronunciada ligeiramente entre os dentes ali. Então, ao invés, se eu falo tree é árvore. Qual que é a pronúncia dessa palavra? Three. Se eu falo free com F, vira a palavra livre, ou grátis, ou de graça. Então a pronúncia correta do número 3 é three. Depois nós temos o verbo pensar, ou achar. Então esse é think. A quarta palavra que eu listei aqui é a palavra castelo. Ela se escreve com a letra T no meio. E eu vou deixar inclusive na descrição aqui para vocês acompanharem. Mas a pronúncia correta dessa palavra é castle. E não castle, como muitas vezes a gente acaba pronunciando. Por último, a palavra amor. Então muita gente fala love, né? Mas na verdade a pronúncia correta é love. Ok? Vou deixar as palavras aí na descrição para vocês poderem praticar, tomar nota, né? Se alguém precisar, André, como que eu escrevo essa pronúncia, né? Não é chave fonética, não. Como que eu posso escrever para eu poder memorizar? Porque quando a gente está começando a aprender, isso é um recurso que ajuda bastante. Eu sei que tem muita gente que critica isso, mas eu não critico. Na verdade, eu sou um adepto do uso de escrever a palavra como você fala. Não que você vai fazer isso para sempre, mas no começo ajuda bastante. Para te ajudar um pouco mais, eu vou deixar mais 5 palavras nos stories do meu Instagram para vocês testarem se vocês conhecem a pronúncia correta. Então, depois você acessa no Instagram Teacher André Bet ou Teacher André Bet Aulas de Inglês. Eu vou deixar esses dados aqui na descrição para vocês também. E lá nos stories eu vou deixar ali uns 2 dias mais ou menos. Eu vou repetir ele para quem não conseguir fazer de primeira poder ir lá fazer depois. Tá bom? Eu vou deixar isso nos stories para vocês poderem ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas palavras do episódio de hoje e das que eu vou deixar nos stories do meu Insta. Ok? Na sequência, nós vamos conversar um pouco sobre o porquê o verbo to be
sempre ele vem primeiro, ou ele é um dos primeiríssimos tópicos das aulas e dos cursos de inglês que a gente faz. Tá bom? Então vamos nessa? Vamos conversar um pouquinho sobre verbo to be. I am. You are. He is. She is. What's your name? My name is André. Isso é familiar para você? Eu imagino que sim. Se é familiar, é sinal que você já estudou, pelo menos um pouco, o estudo inglês. Por quê? Porque se você começa um curso de inglês, vamos falar do início, né? Talvez você faz um teste de nivelamento e já entra do segundo, terceiro, quarto livro. Mas se você começa do primeiro livro, do primeiro material, você muito provavelmente se lembra do assunto verbo to be, ou às vezes aparece apenas como be. Então, respondendo a pergunta de cara, por que sempre que tem que ter o verbo to be no início de um curso de inglês? Gente, a resposta é simples. O verbo to be é um dos pilares da língua inglesa. Usando a analogia aqui de um pilar, que vai de baixo até em cima de uma construção ou de uma estrutura, o verbo to be ele vai do início até bem além da metade de um curso de inglês. É claro que ele vai aparecer em toda a língua, se a gente for classificar ela de básico a avançado. Mas o verbo to be ele está presente em toda a língua inglesa. Bom, caso você ainda não tenha iniciado seu curso de inglês ou não se recorde, o verbo to be, ou simplesmente be, se você quiser dizer assim, significa ser ou estar, dependendo da situação. Para a gente ter uma ideia, além de ser possível usar uma forma ou uma flexão, que é quando o verbo to be ele se altera para criar ali o am, ou was, ou been, dependendo da situação, para a gente ter uma ideia do que é possível usar o verbo to be em todos os tempos verbais em inglês, ainda assim, não só ele aparece em todas, mas ainda assim existem alguns desses tempos verbais que só podem ser formados com o verbo to be. Eu listei esses tempos verbais aqui para vocês. Então são eles: present continuous, que é o presente contínuo; present continuous for future intention or future meaning, ou seja, quando você usa o presente contínuo para planos futuros, com intenção de futuro. O past continuous, que é o passado contínuo. O future simple, com to be going to, que é quando você usa uma frase no futuro, mas ao mesmo tempo você vai ter que usar uma forma do to be com o going to. Também nós temos o future continuous, que é o futuro contínuo. Nós temos também o present perfect continuous, que é o presente perfeito contínuo. O past perfect continuous, que é o passado perfeito contínuo. O future perfect continuous, que é o futuro perfeito contínuo, que é mais raro, vamos colocar assim, de ser usado, né? Talvez é bem acadêmico quando você usa frases com esse tempo verbal, mas nada impede que você use também, não há problema nenhum. E o passive voice, que é a voz passiva. Não é um tempo verbal propriamente, mas é uma forma de você dizer uma frase. Existe a voz ativa e a voz passiva. A voz passiva só consegue ser formada com o verbo to be. Então, pelo menos em 9 situações diferentes, o verbo to be está envolvido. Ele tem que aparecer nessas frases. Não tem outras formas de você dizer essas frases sem usar o verbo to be. Bom, lembrando que ele significa ser ou estar, existe uma infinidade de frases básicas no sentido não porque elas são mais fáceis, mas básicas porque elas são muito úteis no dia a dia, que são super importantes para você falar inglês, seja você iniciante ou avançado na língua inglesa. Eu listei aqui 10 frases para exemplificar isso. Eu não vou repetir as frases porque você já está ouvindo, você pode voltar o áudio e ouvir de novo, e eu vou deixar elas na descrição, tanto nos podcasts quanto no YouTube. Então vamos lá? Quais são essas 10 frases? A primeira: I am from Brazil. Eu sou do Brasil. E de qualquer lugar que você venha. Pode ser sua cidade, seu estado. Tanto faz. Segunda frase: São Paulo is my favorite city. São Paulo é minha cidade favorita.
Ah, André, mas minha cidade favorita não é São Paulo. É só você alterar para o nome da cidade que você mais gosta. Terceira frase. Green and black are my favorite colors. Verde e preto são minhas cores favoritas. Aí você pode alterar para as cores que você quiser. Quarta frase. It's very kind of you. É muito gentil da sua parte. Quinta frase, que é uma outra opção ao invés de my name is. Então você pode dizer, ao invés disso, você pode dizer I am André, I'm André, ou trocar pelo seu nome. Se você chama André, já aproveita. Number 6, I am very sorry. Eu sinto muito. Então, você fez alguma coisa lá que alguém não gostou. Oh, I'm very sorry. Number 7, I'm okay. Estou bem, I'm okay. Oitava frase, I'm here to talk to Mr. Garcia. Estou aqui para falar com o Sr. Garcia. Então imagine que você vai para uma entrevista de emprego e você chegou numa empresa ou num local que se fala inglês e você precisa dizer que você chegou lá para falar com fulano de tal. Você pode usar essa frase. A nona frase, para os apaixonados aí que vão se declarar para alguém, I'm in love with you. Eu estou apaixonado por você. Tanto faz se você está falando isso para o namorado, para a namorada, né? Isso é irrelevante. E a última frase, a 10ª, It's so confusing. Isso é tão confuso. Você até pode usar essa frase aí para falar para o seu professor de inglês, né? Quando você estiver estudando, quando algo estiver realmente confuso. Tudo bem? Pessoal, espero que essas frases aqui tenham dado uma boa ideia para vocês do quão importante é esse verbo. Então, toda vez que você estiver no seu curso, ou se você for começar a fazer um curso de inglês e aparecer o verbo to be, abrace. Aprenda ele realmente, porque ele vai fazer toda a diferença durante um bom tempo no seu curso de inglês. Não é que o curso de inglês, os cursos de inglês vão ser apenas de verbo to be, não é isso. Mas ele é estrutural, ele aparece em várias formas para você criar frases em inglês, inclusive frases super importantes. Você quer saber mais 10 frases importantes com esse importante verbo da língua inglesa? Então eu vou deixar um post no meu Instagram, no meu Face, no meu LinkedIn, tá? As 3 redes sociais que eu uso, para você conferir lá mais 10 frases importantes da língua inglesa. Então você pode me procurar lá no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Facebook como Teacher André Bet. Certamente você vai encontrar o meu perfil lá, embora eu vou deixar os links e os títulos aí na descrição aqui do podcast e do vídeo. Tudo bem? Pessoal, então foram esses os 2 assuntos que nós hoje abrangemos aqui no episódio 3 do podcast, e não do podcast, para você que ouviu a primeira parte do podcast de hoje, que foi realmente a pronúncia correta da palavra podcast e de mais outras 5 palavras que nós vimos lá. E por que o verbo to be ele é tão comum? Por que ele sempre começa um curso de língua inglesa? Nós vimos aí que ele é um pilar desse idioma. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha atingido as expectativas de vocês, aliás, superado as expectativas de vocês. Peço que vocês salvem esse podcast para vocês ouvirem depois, para encaminhar para um amigo, para alguém que você sabe que curte inglês, tá bom? Isso vai ser bem legal, eu vou agradecer bastante. Para concluir, eu quero fazer um breve agradecimento para 3 pessoas aqui. São para os meus queridos alunos, em ordem alfabética, para ninguém dizer que eu estou colocando alguém na frente ou atrás, tá bom? Então, para a Isabela, para a Larissa e para o Marcelo, para algumas dicas fantásticas que eles me deram. Eu amei as dicas, pessoal, muito obrigado. E eu já consegui aplicar algumas delas aqui no episódio de hoje. Meus queridos, muito obrigado. Para mim fez muita diferença. Obrigado mesmo. E é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem, no episódio 4 do podcast Como se Fala, aqui do Teacher André Bet. Um abraço. Podcast Como se Fala, do Teacher André Bet. Toda semana, dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.